Deixa a tua Bíblia aberta em Tessalonicenses capítulo 4, por favor. Eu quero conversar com você numa mensagem que eu dei o seguinte tema, perto do fim. Nós estamos perto do fim, né? Perto da segunda vinda de Jesus Cristo. Deixa a tua Bíblia aí, independente da versão que você tem, em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Eu tenho muito temor de tratar desses assuntos escatológicos, mas eu tenho orado e estou pedindo graça ao Senhor para que a gente, o Senhor vá orientando e eu vou, a minha intenção é começar a pregar mais em cima de textos escatológicos que falam da proximidade da segunda vinda de Cristo, e a gente vê o que a palavra de Deus vai nos ensinando, nos instruindo a respeito desse tempo que nós cremos, ok? Nós cremos, temor porque a gente não pode ficar dando data para as coisas, a gente tem que ter muito cuidado, muito respeito para com tudo isso, mas o conjunto de sinais que temos visto em todo o mundo é tão violento, é tanto que é impossível não pensarmos, não concluirmos que a proximidade da segunda vinda de Cristo é iminente, é iminente. Então, que tipo de crente devemos ser nas proximidades da segunda vinda de Jesus? Que tipo de igreja devemos ser nas proximidades da segunda vinda? Que tipo de marido, esposa, filho, que tipo de família devemos ter nas proximidades da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? E há um conjunto de eventos que estão ligados à segunda vinda de Cristo, não são muito bons, haverá perseguição, haverá muita coisa, e eu quero ler alguns textos e quero começar a pregar em cima de alguns textos. E o que eu escolhi hoje é o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4. E eu quero ler esse capítulo com você. E o texto propriamente dito, que fala da segunda vinda, é o texto que está no final do capítulo, a partir do verso 13. Mas eu quero, a partir do primeiro verso, caminhar com você por todo o capítulo e respeitar o contexto desse texto em que Paulo está tratando da segunda vinda de Cristo, porque eu entendo que os assuntos que ele trata no contexto são muito importantes e pertinentes, estão relacionados à segunda vinda de Cristo, são conselhos e são exortações. A estrutura do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses é muito simples, tem duas exortações e um ensino de Paulo a respeito da ressurreição e do arrebatamento. Duas exortações e o ensino de Paulo sobre a ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos vivos, ok? E eu quero chegar até lá, caminhando com você a partir do primeiro verso de Tessalonicenses. Abaixa a sua cabeça, vamos orar, por favor. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, porque ela é maravilhosa, é rica, e na tua palavra o Senhor fala com os seus filhos. Não somos pegos de surpresa em nada, o Senhor vem falando e avisando a tua igreja, a igreja dos tempos, das épocas, das estações. O Senhor alerta a sua igreja a respeito de tudo. O Senhor levanta profetas, o Senhor fala aos teus filhos e nós te agradecemos. Pai, queremos que o teu Espírito fale, o teu Espírito ministre a cada um de nós, em cima deste texto sagrado, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, pois queremos abrir o nosso coração, estarmos abertos à voz do teu Espírito, e pedimos, fala com todos nós, anima-nos, abençoa-nos, fortalece-nos, enche-nos da tua presença e da tua palavra e da tua revelação, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Projeta o próximo slide. Em primeiro lugar, quero dar uma ideia, um contexto
é um mapa do extremo leste da Europa e do oeste da Ásia. O mapa ali do teu lado direito é a parte oeste da Turquia hoje. Tem Esmirna, tem uma cidadezinha ali, e você vai lembrar, se leu a Bíblia, evidentemente, que é uma das cidades que é mencionada na Palavra de Deus. Na parte do lado direito aqui, Esmirna e algumas outras cidades, Éfeso ficava para cá, Colossenses ficava para cá, uma série de cidades. As cidades da primeira viagem missionária de Paulo, tudo ficava para cá, não está dentro dessa imagem, mas eu deixei ali em cima, circulado, em vermelho, 3 cidades: a cidade de Filipos, a cidade de Tessalônica e a cidade de Corinto, lá embaixo, bem pertinho de Atenas, hoje onde é a Grécia. No primeiro século, Tessalônica e Filipos ficavam numa região que era chamada de Macedônia. Hoje a Macedônia está mais a oeste, ali dos círculos vermelhos, Mas no primeiro século, essa parte norte, onde era Macedônia, Tessalônica e Filipos, fazia parte da Macedônia, ok? E Paulo chegou nessas cidades na segunda viagem missionária. O ano era mais ou menos o ano 50 da era cristã. Ele já tinha feito a primeira viagem missionária, e as cidades da primeira viagem missionária, a região da Galácia, ele foi de Antioquia, da Síria, fez a sua primeira viagem missionária, provavelmente entre os anos 48 a 50, 47 a 49, alguma coisa assim. 2 anos e meio durou a primeira viagem missionária de Paulo, e ele inicia a sua segunda viagem missionária, lá pelo ano 49 ou no início do ano 50. E na segunda viagem missionária, ele vai até a Europa, ele passa toda a região da Ásia, passa direto, o Espírito Santo manda ele seguir, e ele vai até Filipos. A primeira cidade que ele encontra na Europa é a cidade de Filipos. E depois de passar algum tempo na cidade de Filipos, ele desce para Tessalônica, passa um pequeno período ali em Tessalônica, você vê isso no livro de Atos, e é perseguido em Tessalônica, deu um maior bafafá ali em Tessalônica, mas ele iniciou uma igreja forte em Tessalônica. Você lê a 1 Tessalonicenses e você vê Paulo elogiando os crentes de Tessalônica pela fé, pelo amor, pela operosidade da fé dos nossos irmãos de Tessalônica. E depois ainda, na segunda viagem missionária, é que ele desce até a região de Corinto, e fica um tempo em Corinto. Provavelmente de Corinto, ele escreve essa carta aos Tessalonicenses. Talvez as 2 cartas, a primeira e segunda Tessalonicenses, ele escreve de Corinto, talvez uma diferença de 1 ano entre uma e outra. E quando ele passa em Tessalônica, entre Filipos e Tessalônica, dá mais ou menos uns 180 quilômetros, quase 200 quilômetros aí, entre Filipos e Tessalônica, e entre Tessalônica e Corinto, dá mais ou menos 600 quilômetros, perto de 580 quilômetros assim, mas não é linha reta, então bastante curva, mais ou menos uns 600 quilômetros. Então, em Corinto, ele passa, antes de Corinto, em Tessalônica, Paulo, ele pratica muitos ensinos, ele fica um tempo suficiente para praticar ensinos aos irmãos de Tessalônica de toda sorte, conselhos para a vida cristã, evangelização, evangelizou muitas conversões ali, foi perseguido, mas ele ensinou muitas coisas, e das coisas que ele ensinou, ele falou sobre a segunda vinda de Cristo. Ele passou um tempo falando sobre a ressurreição dos mortos, porque a nossa fé cristã, o Evangelho, faz parte da grande mensagem do Evangelho, falar sobre a ressurreição dos mortos. Nós cremos na ressurreição dos mortos nos últimos dias, nos dias ligados à segunda vinda de Cristo. Era uma grande questão no primeiro século, a doutrina da ressurreição, a ressurreição dos mortos. E Paulo, ele que foi instruído pessoalmente por Jesus, foi instruído por Jesus aqui na terra,
Paulo foi arrebatado algumas vezes, com certeza, e foi instruído por Jesus também no céu, ouviu sobre essas coisas, viu o céu, viu o Senhor Jesus aqui em teofanias, e também, teofanias não, porque ele já tinha encarnado, viu Jesus que se manifestava para ele pessoalmente, corporalmente. Não era teofania é coisa do Antigo Testamento, quando é uma aparição, pré-encarnação de Jesus no Antigo Testamento, em muitos lugares, em muitos momentos e eventos da história de Israel, é uma teofania, mas pós-encarnação é uma aparição de Cristo mesmo, o Cristo ressurreto, né? E ele apareceu a Paulo algumas vezes. E Paulo foi muito bem instruído e ele instruía a igreja com relação à ressurreição dos mortos e também com relação ao arrebatamento dos vivos, ligados, evidentemente, à segunda vinda de Cristo. E ele segue de Tessalônica para Corinto e continua o trabalho evangelístico dele. Em Corinto, ele recebe notícias dos irmãos de Tessalônica, está havendo uma confusão em Tessalônica, algumas pessoas tentaram torcer o ensino de Paulo a respeito da ressurreição e do arrebatamento, alguns começaram a acelerar e colocar o povo em polvorosa, o povo em angústia, em agonia, porque estavam dizendo que isso já tinha acontecido, ou que estavam na iminência de acontecer, era uma confusão, pessoas estavam torcendo o ensino do apóstolo Paulo a respeito da ressurreição e do arrebatamento, de forma que Paulo, preocupado com isso, ele de Corinto, ele escreve a carta aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, instruindo as pessoas a respeito desse tema tão importante da fé, que é a ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos cristãos que estiverem vivos na proximidade e na manifestação da segunda vinda de Cristo, o que a gente chama da parousia, né? Que é a segunda vinda de Cristo, a manifestação dele. E, muito bem, diante dessa situação, escrevendo Tessalonicenses, ele entra no capítulo 4, que é o capítulo que ele vai destinar uma certa porção, a partir do verso 13, para falar propriamente a respeito disso. Mas é curioso que antes de falar da ressurreição e do arrebatamento, ele dá 2 exortações. E eu preciso falar dessas 2 exortações, porque o povo que está na eminência de experimentar a segunda vinda do Senhor Jesus e antes dela, a manifestação do trio satânico, o povo, a igreja, os cristãos que estão na eminência de testemunhar o surgimento do trio satânico, do anticristo, do falso profeta e da besta quadrada, precisa entender. Era para ser uma piada, você podia dar uma risada assim, só para me ajudar um pouquinho, né? Mas tá bom já, não exagera, porque não precisa. Aí, agora estragou tudo, né? É uma beleza. O que acontece? O povo que precisa, o povo que está na iminência de experimentar o surgimento do trio satânico e experimentar também a segunda vinda, passar pela segunda vinda, estarmos vivos na segunda vinda de Cristo, esse povo precisa ouvir as 2 exortações que Paulo faz na primeira parte do capítulo 4 de 1ª Tessalonicenses, ok? E são 2 exortações só muito simples, mas importantes demais, para que o caráter cristão, desse crente, da igreja, sejam de fato preservados para o dia da segunda vinda, para o dia do surgimento do anticristo. Não apenas preservados, mas para manterem-se fortes e firmes na fé, diante de todas as perseguições que virão na iminência da segunda vinda. Estão comigo? Podemos seguir? Primeira coisa que eu quero ler, então, não precisa colocar os itens ainda, vamos ler o texto primeiro. Então, a primeira parte que eu quero ler com você é o texto de versos de 1 a 8. Os versos de 1 a 8 tem a primeira exortação, e a primeira exortação é
uma exortação à prática da santidade. Fale comigo, santidade. Fale de novo, santidade. Fale de novo de boca cheia, santidade. Essa é a primeira exortação do apóstolo Paulo aos cristãos, aqui no capítulo 4. E eu quero ler na versão transformadora, nos versos de 1 a 8, você acompanha na sua Bíblia, que eu vou ler aqui na minha. Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos, em nome do Senhor Jesus, que vivam para agradar a Deus, conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo, e os incentivamos a fazê-lo ainda mais, pois se lembram das instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente, pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras, não desobedeça a ensinamentos humanos, mas, de acordo com essas regras, não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus, que lhes dá seu Espírito. Muito bem, projeta os destaques que eu estou dando nessa primeira exortação de Paulo, aqui em Tessalonicenses, de 1 a 4. Primeiro destaque que eu dou, a exortação é para a prática da santidade. E não apenas, ele repete na segunda exortação, que ele reconhece que o povo, eles estavam se movimentando na prática da santidade, mas ele diz mais ainda, vocês devem aumentar isso, vocês devem andar em mais santidade ainda, vocês devem progredir na estrada da santidade, no movimento da santidade, na comunhão com o Senhor, para que mais santidade ainda se veja na sua vida, no seu proceder, na sua conduta e tudo mais. A prática da santidade. Afinal de contas, amados, a prática da santidade, a palavra santo, né? A gente sempre lembra disso, a palavra santo, ela significa separado, mas separado para propósitos divinos. A palavra santificado os santos, são aqueles que foram separados para Deus. Esses são os santos. A palavra santo aqui não significa a pessoa que certinha demais, perfeitamente perfeita, desculpa a redundância aqui, né? Perfeitamente perfeita. Não é isso. Não que isso seja ruim, né? A palavra de Deus nos exorta a caminharmos na perfeição, né? A sermos perfeitos, sede perfeitos como o perfeito é vosso Pai que está nos céus, conselho do apóstolo Pedro, né? Sede perfeitos. O nosso Deus é perfeito, mas a questão da santidade aqui é você viver como um estilo de vida de que você sabe de quem você é. Você sabe que você pertence a Deus. Você tem um Senhor. Você tem um Pai, e Ele é santo. Você tem um Deus, e Ele é santo. Você pertence a Ele. Tudo em você pertence a Ele. Você tem o DNA de um Deus santo. Quando o Espírito Santo entrou em você,
Aliás, o Espírito de Deus que entrou em você é santo. Você sabia que o Espírito que veio habitar em você é santo? Portanto, a questão da santidade, de viver em santidade, de andar em santidade, de consagrar os seus pensamentos e as suas ideias em santidade, os seus sentimentos em santidade, a sua conduta em santidade, santificar os seus olhos, santificar os seus ouvidos, santificar seus pensamentos, é porque a pessoa que é Deus sobre você, o teu Pai, é um Deus santo. E para andar com Ele, você vai ser aperfeiçoado em santidade. Porque quanto mais você anda com Deus santo, mais separado para Ele você é. Em menos do mundo você vai ter. Ok? Nós temos um dono e Ele é santo. Então, a exortação à santidade não é uma regra dura, impossível. Não, porque o Espírito que é santo, que habita em nós, é Ele que nos conduz e nos aperfeiçoa na caminhada da santidade diante do Senhor. Eu sozinho não me santifico, não há poder em mim para me santificar. Eu preciso ficar exposto à glória de Deus mais tempo, exposto à sua presença que é santa e poderosa, curadora, restauradora, exposto à sua palavra transformadora, curadora, purificadora. Vós sois purificados pela lavagem da água, Efésios capítulo 5, né? Sois purificados pela lavagem da água, pela palavra de Deus, exposto à palavra de Deus, permitir que a palavra de Deus corrija a nossa vida. Você não lê a palavra de Deus somente para ter conhecimento, você lê a palavra de Deus para corrigir a sua vida, corrigir sua conduta, corrigir seus pensamentos. Você lê a palavra de Deus para ela confrontar você e ela revelar para você o que você precisa mudar. Amém, gente? A gente vem a um culto e quando Deus fala pela sua palavra, é para a gente cooperar com Deus na mudança da nossa própria vida. A gente corrigir a nossa vida. Não é para a gente entrar e sair e continuar o mesmo, entrar e sair e continuar o mesmo 1 ano, entrar e sair e continuar o mesmo 2 anos, entrar e sair e continuar o mesmo 5 anos, entrar e sair dos cultos e das células e continuar o mesmo 5 anos, 10 anos. Está havendo um relacionamento com a igreja, com a comunidade, com o microgrupo que é a célula, mas não está havendo um relacionamento com Deus, porque quem anda com Deus é transformado. Amém, gente? Você anda com a luz, você vai ser iluminado, você vai refletir ela. Amém, queridos? É assim que funciona. Daí a exortação à santidade, na iminência da segunda vinda, das lutas, das perseguições, de tudo que vai acontecer. O povo que vai prevalecer, preste atenção. O povo que vai prevalecer é o povo que anda em santidade. O povo que não, preste atenção. O povo que não será enganado, eu vou chegar na mensagem no capítulo 5 de Tessalonicenses daqui a alguns domingos, provavelmente. O espírito que vai prevalecer sobre o mundo, que está debaixo da influência do anticristo, é o espírito da mentira e do engano. É o espírito que vai parar sobre o mundo. Na iminência do surgimento do trio satânico, o que vai permear todo o planeta será a mentira e o engano. Tudo vai parecer, mas não é. E isso já não está acontecendo? Em alguma medida está. Aliás, numa grande medida já está. Numa grande medida já está. Parece que o engano, o espírito do engano, não o espírito bom, o espírito mau, do engano, da mentira, da enganação, da falsidade, da hipocrisia, está permeando o planeta.
está preparando o mundo para o surgimento do homem da iniquidade. Agora, o povo que não será enganado pelas muitas notícias, informações, bombardeio de mentiras e enganações, o povo que não será enganado será o povo que anda com Deus, que ouve Deus, que anda na luz, que sabe discernir as trevas, sabe perceber a verdade e a mentira. O povo que anda em santidade vai estar com o coração guardado e não será enganado diante das propostas de imoralidade, de prostituição, de idolatria, de enganação que surgirão no mundo. Povo que anda em santidade. A santidade na presença do Senhor vai santificar os nossos ouvidos e vai trazer discernimento, vai santificar os nossos olhos. Santifica os teus olhos. Amém, queridos? Pensamentos, sentimentos. Nessa exortação, ele fala também para abstermos da prostituição, evitarmos, não ficarmos próximos, evitarmos radicalmente todo tipo de pecado sexual. Na versão transformadora que eu li, usa essa expressão. Na versão mais antiga, a exortação é abster-se da prostituição, pecado sexual. Amado, nós estamos num tempo em que isso é gravíssimo. E, evidentemente, eu não posso falar muita coisa sobre isso, até porque a gente está num ambiente onde tem também pré-adolescentes, adolescentes, e não é tudo que a gente pode falar, mas eu não preciso. Amém, gente? Eu não preciso dar detalhes. Você sabe o que está acontecendo. Você entra nas redes sociais, você sabe o que está acontecendo. Os shows, a televisão aberta, eu não sei se alguém aqui ainda assiste televisão aberta. Só de pensar nisso dá nojo. Só de pensar nisso dá nojo. A promiscuidade, a prostituição, a desvergonha é o arroz e feijão de todo dia nesses ambientes. E nas redes sociais? Nas redes sociais isso é uma festa da uva, né? Tudo acontece. Pecado sexual. A palavra de Deus está falando para a gente se proteger disso. Fica longe dessas tranqueiras. Fica longe. Agora, e os ambientes em que você vai? Em que nós vamos? O ambiente do seu trabalho, se você é funcionário, você está em alguma empresa assim, se você é o empresário, se você é autônomo, se você tem o seu trabalho, você pode preservar o ambiente em que você trabalha, não só o teu, mas dos funcionários que você tem, das pessoas que estão debaixo da tua liderança e tudo mais, os teus alunos, e você é que determina os padrões e os valores do ambiente do seu trabalho, isso é uma bênção. Abençoe as pessoas que estão lá. Mas se você está num ambiente, é funcionário e trabalha, num ambiente que tem pessoas sobre você, chefes, gerentes, diretores, presidentes que não conhecem a Deus, não conhecem o seu amor, e você convive com muitas pessoas que não são cristãos, que não prezam, às vezes, pelos valores cristãos, é muito comum as conversas, as brincadeiras, as piadas, a maioria delas falarem a respeito de prostituição. Ok? Estou falando algo estranho? Não. Na escola, os jovens, adolescentes, pré-adolescentes, até os da segunda infância, isso está acontecendo, porque está havendo uma aceleração das coisas. Há um hiperestímulo a essas coisas. Há anos atrás, para começar, as mulheres chegavam naquela parte da sua vida para menstruar, posso falar isso? Na adolescência. Ouvimos há anos atrás que algumas mulheres começavam a menstruar com
16 anos de idade, 18 anos de idade, hoje está havendo uma diminuição, com 13 anos de idade, 12 anos de idade, 11 anos de idade, 10 anos de idade, 9 anos de idade, 8 anos de idade. Hiperestímulo. Hiperestímulo. Ela vai o teu filho, a tua filha vai para a escola, você precisa falar com ele, papai, mamãe. Você precisa conversar com ele. Você precisa conversar com ele. Você precisa saber o que é que estão falando na escola. Você precisa ouvir do seu filho o que é que estão ensinando. Você precisa saber quais as brincadeiras que estão fazendo lá na escola, para você poder ministrar no coração do seu filho. Você precisa, e você, que já é adolescente, que não fala muito com o papai e com a mamãe já, e acha que sabe de tudo, você toma vergonha na sua cara, e abre o seu coração, e conversa com o papai e com a sua mamãe, porque eles sabem das coisas, para você não cair de gaiato em papo besta de gente que quer ensinar o errado. Eu pensei um monte de coisa, mas vou falar isso, que é melhor. Ensinar o errado para o seu filho. Converse com seu pai, converse com a sua mãe, pelo amor de Deus. Filho, filha, converse com seu pai, converse com a sua mãe, não esconda nada. Não esconda nada. Permita o seu pai e a sua mãe ministrarem na sua vida. Porque o mundo está mais endemoniado que antes. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Mas parece que na proximidade dos últimos dias, haverá sim uma liberação, uma autorização da parte do Senhor, de mais demônios agirem sobre todo o planeta e sobre toda a raça humana. É o que está escrito na palavra de Deus. Vai ficar apertado o negócio. Um povo santo vai prezar pela santidade no coração dos seus filhos, e vai ministrar nos ouvidos do seu filho e no coração do seu filho, ungir o coração do seu filho, orar por ele todos os dias, para que ele não seja cooptado. É estranho isso que eu estou falando? Eu preciso falar. Eu preciso falar. Amém, queridos? A gente está na proximidade dos últimos dias. Mas antes de Jesus chegar, na segunda vinda, vai acontecer muita coisa ruim. Até lá. Um povo santo sabe como se portar no dia da luta. Um povo santo sabe como orar. Um povo santo sabe como esperar em Deus. Um povo santo sabe como crer. Um povo santo sabe da provisão que vem da parte do Senhor sobre nós, sobrenatural. Um povo santo que anda com o Senhor, que ouve a voz do Senhor, que tem os ouvidos santificados. Um povo santo que tem os ouvidos santificados, que tem os olhos santificados, vai conseguir enxergar o que está acontecendo. Vai conseguir ouvir e discernir verdade e mentira. Vai conseguir se proteger e vai conseguir ser um instrumento de salvação para as pessoas, ajudando elas a não se perderem também. Um povo santo. Um povo santo. O sexo fora do casamento é aliança com Satanás. O sexo fora do casamento é aliança com demônios. A lascívia é aliança com demônios. Não tem um jeito mais brando de falar isso. É aliança com demônios. Pecados sexuais são alianças com demônios. A pornografia é aliança com demônio. Os olhos
pensamentos, coração. Ou você acha de fato que você vai ouvir a voz de Deus com clareza, discernir as coisas espirituais com clareza, discernir a palavra de Deus quando você a lê, se o teu coração e a tua cabeça está cheio de pornografia? Sério mesmo? A palavra de Deus fala para a gente andar em santidade, na conduta, nos pensamentos, nos sentimentos, nos olhos, nos ouvidos, em tudo, em todas as áreas da nossa vida e do nosso viver. Amém, queridos? Ele fala para a gente se afastar da prostituição, para guardar o corpo em santidade e honra. E ele fala também para a gente se abster de desejos lascivos, tentar se divertir antes da hora, no namoro, mesmo sem a prática sexual, ficar se divertindo antes da hora, não dá. É preciso cuidar do seu corpo em honra. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Amém, queridos? Abster-se de desejos lascivos, coisa de quem não conhece a Deus. Não defraudar seu irmão. A palavra de Deus dá uma única concessão para eu compartilhar a intimidade da minha vida. É a intimidade do meu corpo, é com a minha esposa, a minha mulher. E o Senhor dá uma única concessão para a minha mulher, para a Cecília, compartilhar a intimidade da sua vida e do seu corpo, é com o seu marido. Ponto final. Não é para ninguém compartilhar a intimidade do seu corpo com ninguém que não seja o seu marido ou a sua esposa. O seu marido ou a sua mulher. Quem lida ou se dá a liberdade a usar a gracejos, a nos namoros, ficar se tocando, ficar fazendo coisas assim, é como se estivesse acontecendo, e está acontecendo uma defraudação. O que é uma defraudação? É eu pegar alguma coisa que não me pertence e me divertir com aquilo. Não me pertence. Isso é prostituição. Isso é prostituição. Ok? O contraponto de santidade é prostituição. Santo, profano. A profanação é prostituição. A idolatria é prostituição. Idolatria é prostituição espiritual. Ok? E Satanás vai trabalhar forte para afetar toda uma geração com esses tipos de pecado, porque todo pecado sexual é uma aliança de sangue, e na college, é uma aliança de sangue com Satanás. Todo pecado sexual é uma aliança de sangue com Satanás, inclusive ver pornografia. Amém? Vocês estão comigo? Não defraudar a seu irmão. Não use o que não é seu. Não toca no que não é seu. Honre. Honre as pessoas. E, em terceiro lugar, 2 é abster-se da prostituição. Em terceiro ponto ali, é escolher a prostituição e a impureza, é rejeitar o Senhor. Paulo deixa isso muito claro. E por isso serão punidos. É uma coisa que faz parte da mensagem do Evangelho. Amados, eu tenho lembrado disso. Isso tem queimado no meu coração há um certo tempo, a respeito, quando eu penso em pregar o Evangelho, em falar sobre as verdades do Evangelho. As verdades do Evangelho incluem a possibilidade da salvação para aquele que se arrepende e exerce fé no Senhor Jesus Cristo. Sai da condenação para a salvação. Mas a mensagem completa do Evangelho inclui o alerta para a condenação,
olha, se você não entregar sua vida para Jesus, você faz com sua vida o que você bem quiser, mas você precisa saber, se você escolher Jesus e Deus, você vai ser salvo, vai ser redimido e vai para a eternidade com o Senhor, a vida entra em você e você começa a ser restaurado a partir da salvação e vai continuar até ser restaurado completamente, com o corpo glorificado, para viver a eternidade com o Senhor Jesus. Se você não escolher Jesus Cristo e não escolher se arrepender dos seus pecados e escolher permanecer na impureza, na prostituição, no pecado, você pode escolher se você quiser, mas você precisa ser alertado de que você irá para o inferno, você será condenado para toda a eternidade, vai sofrer, e o seu sofrimento jamais terá fim, mas você que decide para onde você quer ir. A mensagem do Evangelho fala da salvação, mas fala do perigo daqueles que negam a salvação também. E é o que o apóstolo Paulo está falando aqui na sua palavra. Ande em santidade, prezem o Senhor, deixe o Espírito Santo levar vocês nesse caminho. Mas está claro o seguinte, quem escolher a impureza e a prostituição serão vingados pelo Senhor. É exatamente essa palavra que está aqui, pô. É exatamente essa palavra, vingados, sim, vingados. Custou o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário? O sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário, será um elemento de rendição, de remissão e de purificação para aqueles que creem. Mas o derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário denunciará e condenará aqueles que não crerem, aqueles que não entregarem a sua vida a Ele. Há um preço que foi pago. Há um preço que foi pago, um sangue foi derramado, e ele será vingado. Ele será vingado por Deus. A opção que nós temos é crer, e é entregar a vida ao Senhor, e andar em santidade. Vocês estão comigo? Posso seguir? Vou seguir, e vou entrar na segunda exortação, que Paulo faz, que está entre os versos 9 a 12. Eu vou ler na versão transformadora, que diz assim: não precisamos lhes escrever sobre a importância do amor fraternal, pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. De fato, vocês já demonstram amor por todos os irmãos em toda a Macedônia. Ainda assim, irmãos, pedimos que os amem ainda mais. A mesma coisa que ele fez na primeira exortação. Andem em santidade, andem mais ainda. Pratique o amor fraternal, pratique mais ainda. Precisa crescer. Ok? Verso 11. Tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com suas próprias mãos, conforme os instruímos anteriormente. Assim, os que são de fora respeitarão seu modo de viver, e vocês não terão de depender de outros. Amém, queridos? O amor fraternal que ele está dizendo aqui é, sim, o respeito para com os irmãos. Eu destaco algumas coisas aqui. Vamos ver para o que eu destaquei. A exortação ao... Pode virar, isso. A exortação ao amor fraternal. E também a referência de progredir na prática do amor para com os irmãos e para com as pessoas. E ele dá o conselho. Dentro da exortação, ele diz, para se esforçar por viver vida tranquila. Muito interessante. Viver vida tranquila. Lembra que o pessoal de Tessalônica, eles eram muito influenciados pela cultura grega, ok? Toda a região da Macedônia. E os gregos, eles prezavam mesmo bastante pela discussão, pelo confronto, pelos embates. Era uma forma deles desenvolverem conhecimento também e praticarem as suas muitas filosofias. Eles prezavam
por algumas coisas que não eram muito boas, mas faziam parte da cultura entre os gregos. E os tessalonicenses, muito influenciados pela cultura grega, prezavam os embates, prezavam as discussões, prezavam o apurrinhamento, às vezes, das outras pessoas, para chegarem em denominadores comuns a respeito de temas, de assuntos e tudo mais. Mas o fato é que isso encarnou na vida deles, e eles viraram um povo muito chato, que gostava de ficar implicando com todo mundo, não apenas. Também influenciado em parte, pelo exagero de alguns, o aproveitamento de alguns, para assim, eu sou da linha dos filósofos, sou a linha do pensamento, eu gosto de ir para a praça e ficar falando sobre os diversos assuntos, e não trabalhava. Aí é mole, né, filho? Não, estou filosofando na praça, e não ia trabalhar. Outra coisa, a cidade de Tessalônica era, junto com Filipos, eram cidades grandes que estavam no caminho entre a Europa e a Ásia. Portanto, era uma via comercial. Na cidade de Tessalônica era muito forte o comércio. Muita gente rica passava ali. O comércio de mercadorias da Europa, da Ásia, era gigantesco. Muita coisa boa tinha ali, de moderno, de tecnológico e tudo mais, passavam nessas cidades. Então, muita gente rica, mercadores, com muito dinheiro, com muita mercadoria, passava. Isso fez com que o número de mendigos, o número de pessoas que iam lá pedir dinheiro, que ia pedir recurso, ia pedir dinheiro, mantimento, era gigantesco na cidade de Tessalônica. Então, Tessalônica, ela convivia com um quadro social bem estranho. Ao mesmo tempo, muita riqueza, ao mesmo tempo, muita mendicância. E, ao mesmo tempo, muita gente querendo se aproveitar dessas situações, porque tinha muita gente rica e que acabava doando mercadoria, dinheiro e tudo mais. Então, muita gente se aproveitava dessa situação. E muitos desses, quando Paulo chegou, se converteram. E entraram na igreja. E quando entrou na comunidade dos santos, continuou pedindo: você tem um negocinho para me ajudar? Você pode me ajudar com uma cesta básica? Você pode me ajudar? Não que a gente não faça isso, e não faça isso com amor. A gente faz isso todo mês. Amém, queridos? Nós fazemos isso com amor, sim. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de amor fraterno, estou falando de ação social. Estou falando de gente sem vergonha que se aproveita dos outros. É disso que eu estou falando. Ok? Aí, e tinha muita gente sem vergonha que ficava se aproveitando de todo mundo e não trabalhava. Aí chega Paulo e fala assim: o amor fraternal inclui ética, honra, respeito, vergonha na cara. Ao invés de ficar pedindo, dando trabalho para todo mundo, vai trabalhar, fazer alguma coisa. Com a desculpa de você vai ficar filosofando na praça, vai fazer alguma coisa e vai ganhar dinheiro para cuidar da sua casa, da sua família, e pare de dar trabalho para os outros. É mais ou menos isso que Paulo está falando. Né? Parafraseando aqui ao modelo de Paulo Moral, é mais ou menos isso que Paulo está falando com os irmãos lá. Esforce-se por viver vida tranquila, não fica dando trabalho para os outros, não. Cuida da sua vida, mais ou menos isso. Segunda, cuida do que é vosso, cuida do que você tem. Uma das questões também que era comum entre esses que prezavam pela polêmica, pela discussão, é ficar se metendo na vida do outro. Ficar falando de um de outro, falando da família, de outra família, de uma pessoa, de outra pessoa, e isso provocava intriga na cidade e provocava intriga no seio da igreja. E Paulo está chegando para os irmãos e fala assim: cuida da sua vida. É isso que Paulo está falando. Cuida da sua vida. É o que Jesus falou assim: tem gente com uma trave no zóio, querendo achar o cisco no zóio do irmão. Né? Então, cuida da sua vida, cuida da sua casa, cuida da sua família, cuida do seu casamento, cuida das suas finanças, cuida da sua empresa, cuida do seu nome, cuida da sua conta bancária, cuida da sua relação com o sistema financeiro, cuida melhor do seu cartão de crédito, cuida de você mesmo, ok? Aí outra exortação,
trabalhar diligentemente, e isso é uma ordem. Ele fala assim: eu ordeno. É interessante Paulo usar essa expressão. Ele deu uma ordem. Trabalhe, se esforce, trabalhe diligentemente para você ganhar dinheiro, para você cuidar da sua própria vida. É uma ordem que ele está dando para os irmãos lá. E, em cima disso, se portar dignamente para com as pessoas, ser próspero e um ajudador, e não ser um aproveitador. É isso que Paulo está falando. O conselho para o amor fraterno aqui passa por esses conselhos que ele está dando aqui para os irmãos de Tessalônica, né? E a gente aproveita esses conselhos, é evidente, nós aproveitamos. E assim, eu quero entrar no capítulo, última parte do capítulo 4, e eu quero mencionar aqui 4 coisas que eu destaquei na parte em que Paulo fala sobre a ressurreição e o arrebatamento. A partir do verso 13, na versão transformadora, diz assim: agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram. Aí ele entra num assunto. Quem trouxe esse assunto provavelmente foi Timóteo. E para Paulo, parece que Timóteo ficou um pouco em Tessalônica, e ele chega em Corinto, depois ele traz as notícias, e ele entra nessa questão aqui, nesse assunto, ok? Então, a respeito desse assunto dos que já morreram, em primeiro lugar, a respeito dos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. O que acontecerá com os que já morreram em Cristo? Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então, estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Quais são os destaques que eu faço aqui? Eu faço 4 destaques nessa porção de Paulo, que ele introduz, na verdade, ele vai desenvolver o assunto no capítulo 5, e ele continua esse assunto em 2 Tessalonicenses. A segunda carta aos Tessalonicenses praticamente foi escrita para falar só sobre esse assunto. E eu pretendo entrar em toda a carta de 2 Tessalonicenses também. Mas vamos ver como que ele faz essa introdução aqui. Eu destaco 4 coisas que Paulo está falando aos irmãos de Tessalônica. Primeira coisa, os que morreram no Senhor ressuscitarão na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Minha mãe, vou encontrar com ela, vou encontrar com meu avô, Pedro, que evangelizou a família, vou me encontrar com meu avô José, pai do meu pai, vou me encontrar com minha avó Dioquina, mãe do meu pai, com os meus tios que morreram, vou me encontrar com os irmãos que faleceram, vou me encontrar com o Bonfim. Bonfim vai estar nesse time aí. A gente vai se encontrar com todos aqueles que já morreram com Cristo, e eles vão subir primeiro que nós, né? Se estivermos vivos nesse momento, os que morreram com Cristo, eles vão nos antecipar, e eles vão, parece que, iniciar o evento do arrebatamento. Segundo Paulo,
aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então a gente vai ver isso acontecer. Outra coisa que é marcante aqui, não é um evento que vai acontecer às escondidas. Parece que quando a trombeta soar e quando isso for anunciado, todos ouvirão. Todos ouvirão. E não vai dar para simular tal coisa. Ok? Você que conhece escatologia sabe que eu não estou me movimentando nas diversas posições. E não é disso que eu estou falando hoje. Estou falando só do texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Se isso vai acontecer no final da grande tribulação, no início da grande tribulação, parte no início, parte no final, na metade da grande tribulação, nos primeiros 3 anos que alguns chamam de tribulação, alguns chamam a segunda metade dos 7 anos de grande tribulação, os primeiros 3 anos e meio de tribulação, os segundos 3 anos e meio de grande tribulação. Não estou entrando nos méritos dos diversos posicionamentos escatológicos a respeito disso. Só para você não ficar boiando, os diversos posicionamentos escatológicos têm a ver com a parousia, tem a ver com a segunda vinda de Cristo. Quando que ela acontece? Na Bíblia fala dos 7 anos de tribulação ou grande tribulação. A questão é quando que Jesus vem e recolhe os seus? No início da grande tribulação, no meio da grande tribulação ou depois da grande tribulação. Ou dentro do milênio, alguns entendem que até depois do milênio. O que vai acontecer? O surgimento do anticristo, do trio satânico vai aparecer, vai entrar um período que nós chamamos de tribulação ou de grande tribulação. A grande tribulação, talvez um período de 7 anos, vai culminar com uma grande guerra, que vai acontecer ali na área de Jezreel, do vale de Jezreel, em Israel, quando todas as nações se reunirem ali naquele lugar para guerrear contra Israel. Nesse momento, o anticristo já está nas paradas de sucesso, ele já está falando, já está governando o mundo num governo único, moeda única, religião única. Governo único, moeda única, religião única. O anticristo já está governando o mundo. Aí começa a guerra contra Israel. Muito bem. Aí o que acontece? Jesus chega. Quando ele chega, ele vence Satanás, vence todo mundo, estabelece o seu governo sobre a humanidade, inicia um período que nós chamamos de milênio, que é o tempo em que Jesus vai governar sobre todo o planeta, sobre toda a terra. No período pelo menos de 1 ano, alguns acham que será num instante, um dia como 1000 anos como um dia, outros acham que serão de 1000 anos literais. Eu particularmente acho que são 1000 anos literais, é o que eu gostaria. Então, mas não faz a menor diferença se for outra coisa, né? Porque quem manda não sou eu. Mas, então, é mais ou menos isso, ou seja, as diversas posições de escatologia, existe uma linha que acredita que quase tudo isso vai acontecer no início da grande tribulação, tem que ser uma linha escatológica. Uma outra linha escatológica acredita que parte disso vai acontecer, a maior parte disso vai acontecer no meio da tribulação. E que Jesus chega, inclusive, no meio da tribulação. Outra linha escatológica acha que tudo isso vai acontecer, quase tudo isso vai acontecer no final da grande tribulação. Ok? Então, as diferentes posições escatológicas ou linhas escatológicas variam de acordo com o que cada um acha que seria o momento em que Jesus chegando. Ok? Então é isso, só isso que diferencia. Se for no começo, eu gostaria que fosse no começo. A gente está fora. Mas, particularmente, eu não acho que vai ser no começo. Mas também não faz a menor diferença. Né? Porque os que morreram, não faz eu estou quase entrando nas posições, eu estou evitando, vou evitar. Então, o que acontece? Uma coisa nós sabemos, aqueles que morreram em Cristo, quando essas coisas estiverem acontecendo, eles vão nos antecipar, eles serão ressuscitados e subirão. E depois, os que estiverem vivos, se nós estivermos vivos nesse tempo, aí depois é que nós subiremos. E não será um evento de holograma, não será um evento de tecnologia alienígena que vai surgir nos céus do mundo, não será um evento nada parecido com isso, será um evento real, verdadeiro, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que não vai dar para simular,
não vai dar para enganar, é Ele que vai aparecer e todo o planeta vai ver tal coisa. A segunda coisa que eu falo, aqui que eu destaco é, os cristãos vivos serão arrebatados após a ressurreição dos nossos irmãos. Aí os que estiverem vivos subirão com o Senhor Jesus Cristo, vão se encontrar com Ele e vão se preparar para passar a eternidade com Ele, inclusive no período em que Jesus vai governar sobre toda a raça humana. Terceiro ponto, estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. E em quarto lugar, consolai-vos mutuamente com essas verdades. É o conselho do apóstolo Paulo. As coisas estão perto de acontecer, meu amado. As coisas estão perto de acontecer. E já já, todos nós iremos para casa. Amém? Já já, todos nós iremos para casa. E eu confesso que eu já estou com saudade de casa. Já estou com saudade do céu. Estou com saudade do governo pleno do meu Senhor Jesus Cristo. Estou com saudade, já, embora no futuro, do tempo em que eu não vou ter que lutar contra as carnalidades do meu corpo, porque já não haverá mais pecado em meu corpo. Nós que estaremos vivos, seremos glorificados. Esse corpo será transformado para um corpo incorruptível, ao modelo do corpo de Jesus depois da ressurreição. E está bem perto o dia de irmos todos para casa. Agora, até isso tudo acontecer, a gente tem que ficar esperto. A gente tem que andar em santidade. A gente tem que trabalhar. A gente tem que cuidar da nossa vida. A gente tem que praticar o amor. A gente tem que ajudar as pessoas. A gente tem que pregar o Evangelho. Nós temos a verdade e somos servos da verdade. E na iminência do surgimento do trio satânico, se o espírito da mentira e do engano vai pairar e vai exercer um tipo de influência poderosa e de encantamento, de feitiço sobre toda a raça humana, nós que somos servos da verdade, precisamos continuar pregando a mensagem do Evangelho. Por isso, meu querido, quando um amiguinho da escola quiser falar com você, se divertir e dar risada a respeito de assuntos que têm a ver com prostituição, só fala para ele, meu querido, eu não quero falar sobre esse assunto. Que tal falarmos sobre Jesus e sobre salvação? Quando alguém da sua empresa, do seu relacionamento, quiser contar uma piada e se divertir, falando coisas e obscenidades, e querer se divertir com obscenidades, você fala assim, meu amigo, eu não quero ouvir nada disso. Que tal falarmos sobre o amor de Deus manifestado na cruz do Calvário, que fez com que o sangue do Deus Filho fosse derramado por mim e por você? Vamos falar sobre esse assunto? Quando você passear pelo teu celular, nas suas redes sociais, aquela compulsão, aquela coisa patológica de você ficar vendo uma imagem atrás da outra e começar a passar muitas imagens sensuais, e você fala assim, eu vou parar com isso, vou ler a Bíblia. Eu acho que eu preciso parar tudo e orar, porque eu estou dando tempo demais para a minha cabeça e permitindo que por essas janelas, entre muita coisa corrompida na minha vida e no meu coração. Isso é alienação? Ah, não. Alienação é permitir que a nossa mente seja enfeitiçada pelo pecado, o nosso coração enfeitiçado pelo pecado, e a gente virar um zumbi na mão de Satanás, e manipulado pelo espírito da iniquidade, pelo espírito da prostituição. Fica de pé, vamos orar.